Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Faz Sentido Matemática. Eu sou o professor Douglas e quero dar aula hoje sobre o conteúdo de análise combinatória. Quero começar com vocês aí o princípio da análise combinatória, por onde a gente tem que começar os primeiros passos. Se você já é inscrito no canal, então deixa aquela curtida, já comenta e compartilha com todo mundo. Se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever, tá bom? Vamos começar a nossa aula então. Análise combinatória, eu trouxe para vocês inicialmente dois princípios, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O princípio aditivo, ele sempre vai utilizar o conectivo ou seja, para eu tomar decisões, uma ou outra decisão, basta eu somar a quantidade de escolhas que eu tenho para cada decisão. Já o princípio multiplicativo, ele utiliza aqui o conectivo e. Então, se eu preciso tomar uma decisão e outra decisão, eu faço a multiplicação das possibilidades de cada uma delas. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Um restaurante oferece em seu menu 5 opções de almoço e 4 opções de bebidas. Qual é o número total de pedidos distintos que uma pessoa tem para pedir uma opção de prato e uma opção de bebida? Eu trouxe aqui para vocês através de um diagrama, disponibilizando aqui as opções de pratos com as letras A, B, C, D e E as opções de bebidas X, Y, Z e T. Observe que para cada prato que eu escolho, A, B, C, D ou E, nós temos aqui 4 opções de bebidas. Então, eu posso pegar lá o prato A com a bebida Y, o prato B com a bebida Z, o prato C com a bebida X e assim sucessivamente. Observe que para cada prato existem 4 opções de bebidas. Então, nós temos aqui nesse primeiro diagrama 4 opções. No segundo diagrama, 4 opções. No terceiro diagrama também 4 opções, no quarto diagrama 4 opções e no quinto diagrama também 4 opções. Então observe que ou eu começo com o prato A, ou eu começo com o prato B, ou eu começo com o prato C e assim sucessivamente. Esse ou, ele nos indica então que eu vou somar. Então aqui nós temos 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 4. Então, aqui eu posso utilizar tanto o princípio aditivo, de somar, ou o princípio multiplicativo, né? Multiplicar ali. Por que essas duas possibilidades elas dá para se encaixar muito bem nesse exercício? Porque no primeiro raciocínio eu estou pensando em escolher um prato, as bebidas, ou escolher outro prato e contar todas as bebidas. Esse me dá a opção de somar. Quando eu utilizo o princípio multiplicativo, eu já vou direto para a resposta. Olha, eu tenho 5 opções de prato e 4 opções de bebida. Faz o 5 vezes 4 ali. Nos resulta em 20 possibilidades total. Vamos continuar? Olha só. Trouxe para vocês aqui um pulo do gato relacionado com o princípio multiplicativo. Então, uma sorveteria anunciou que há 1000 opções diferentes de fazer um pedido em suas lojas, sendo 20 opções de sorvete, 10 opções de acompanhamento e 5 opções de bebidas. Chegando nessa empresa, o professor Douglas, percebeu que não gosta de nenhuma bebida que está no cardápio. Quantas opções restam ao professor Douglas? Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, um exemplo bem simples, dá para a gente utilizar 2 pensamentos. O primeiro dele é a gente contar então aquilo que eu quero. Olha, eu gosto de sorvete, eu gosto dos acompanhamentos, então eu tenho um total de 20 vezes 10, que me resulta em 200 opções, certo? Agora, outro princípio, outra ideia que eu posso utilizar, ainda o princípio multiplicativo, é excluir aquilo que eu não gosto. Como assim? Olha, se eu tenho 1000 opções diferentes que eu posso escolher, mas o que eu não gosto são apenas 5 opções de bebidas, eu posso fazer uma divisão aqui por 5. Eu pego o total e divido por 5. Quando que eu faço isso? Quando eu estou aplicando a regra inversa do princípio multiplicativo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 1000 dividido por 5, também me resulta nas 200 opções. Qual é a grande pegada?
Esse pulo do gato que eu estou passando aqui para vocês, ele é muito utilizado quando a gente vai falar sobre arranjo e combinação. Nas fórmulas, tanto de arranjo quanto de combinação, nós temos uma divisão. Essa divisão é porque está sendo excluído algo. Então, a gente vai ver mais para frente essa técnica aí de fazer a divisão. Até mesmo a gente utiliza a divisão na permutação com repetição, que a gente acaba excluindo aquilo que a gente não quer. Vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês o fatorial. E o que é o fatorial? O fatorial é uma operação matemática muito bem definida para os números naturais. Então o fatorial fala o seguinte, olha, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou também pode ser escrito como 3 vezes 2 fatorial, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou simplesmente 4 vezes 3 fatorial, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou 5 vezes 4 fatorial. Observem que a definição de fatorial, ela pode ser o número que está em fatorial vezes o fatorial do anterior, tá? Isso é utilizado quando nós vamos simplificar frações envolvendo os fatoriais. A gente abre até o ponto que é necessário para nós, para a gente poder fazer o cancelamento. Então eu achei interessante trazer essa parte aqui para vocês, para daqui a pouco, quando a gente precisar fazer as simplificações, ficar bem claro aí essa ideia de até onde eu posso abrir. Eu posso abrir até onde eu quiser, eu não preciso fazer do 5 até o 1. Eu posso fazer 5 vezes 4 fatorial ou 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e isso não tem nenhum problema. Depois que a gente definiu bem o fatorial ali, a gente entra na permutação simples. E o que fala a permutação simples? Olha, consiste em contar quantas maneiras podemos organizar algo, organizar elementos. Então, toda vez que fala sobre permutação, você vai associar com organização. Eu estou querendo contar de quantas maneiras eu posso organizar algo, ok? Então, permutação, organização, não se esqueçam disso. Então aqui um estudante pretende estudar todas as segundas-feiras as disciplinas de matemática, história e física. De quantas maneiras distintas ele pode estudar cada matéria? Então observe que eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com matemática, história, física, ou física, matemática, história, história, matemática, física. Veja que eu fui trocando as organizações. Para eu fazer todas as trocas possíveis e contar todas essas trocas, eu tenho ali um total de 6 possibilidades. Então, para um número pequeno, que são apenas 3 disciplinas, fica fácil a gente fazer a contagem. Nós temos aqui 6 maneiras distintas. Mas como a gente pode fazer isso sem ter que contar todas elas e de uma maneira que a gente consiga descobrir a quantidade total igual? Bom, a gente pode utilizar um recurso que é fazer esses risquinhos, esses traços que estão aqui na tela para vocês. Como que ele funciona? Então vamos lá. Aqui nós listamos por ordem. Então nós estamos ordenando a primeira disciplina que eu vou escolher, a segunda disciplina que eu vou escolher e a terceira disciplina que eu vou escolher. Então eu vou colocar aqui para vocês a primeira a escolher, a segunda que eu vou escolher e a terceira que eu vou escolher aí para estar fazendo o estudo desse aluno. Então, observem que a primeira que eu vou escolher, eu ainda tenho 3 opções. Eu posso escolher matemática, ou eu posso escolher história, ou eu posso escolher física. Então, eu tenho aqui 3 opções de escolha. Eu vou lá e coloco, então, 3 opções. Na segunda, eu vou ter 2 opções, porque percebam, eu tinha 3 para escolher. Assim que eu tomei a decisão de qual será a primeira que eu vou estudar, me reduz uma, me sobram 2 então para estar escolhendo na segunda opção. Então, aqui eu tenho 2 opções. E por último, assim que eu tomei a decisão qual vai ser a segunda matéria que eu estudei, que eu vou estudar todas as segundas-feiras, né, que esse estudante vai estudar todas as segundas-feiras, me sobra uma única opção. Então, eu vou colocar aqui uma única opção. Perceba que nesse caso a gente pode utilizar o princípio multiplicativo. Por quê? Nós temos 3 opções para escolher e 2 opções para escolher e uma opção para escolher. Eu preciso tomar as decisões. Então, eu escolho a primeira e escolho a segunda e escolho a terceira. Pelo princípio multiplicativo, então, basta a gente fazer a multiplicação dessas opções. E isso resulta para nós em 3 vezes 2 vezes 1. Porém, 3 vezes 2 vezes 1, como foi mostrado anteriormente, nada mais é que o
3 fatorial. Então, isso é uma permutação de 3 elementos. Eu estou organizando 3 elementos. Isso é calculado por 3 fatorial. De maneira algébrica e generalizada, a gente fala simplesmente que a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Esse n sendo um número natural. Então, eu tenho lá permutar 4 opções, permutar 5 opções, permutar 6 opções. Isso vai me gerar lá um n fatorial, certo? Vamos prosseguir então para a nossa aula. Exercícios. De quantas maneiras diferentes podem ser dispostos em uma estante, lado a lado, 8 livros distintos? Então, se eu quero organizar esses 8 livros lado a lado, eu quero enfileirá-los, né? Então, aqui nós temos uma permutação de 8 elementos, que é igual a 8 fatorial. Vamos para o próximo exercício. Aqui, é claro, é só a gente fazer a continha 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que a gente chega na resposta numérica. Segundo exercício. Sobre os anagramas da palavra teoria, qual é o total de anagramas? Quantos deles começam por vogal? Quantos começam e terminam por vogal? Bom, primeiramente vamos falar aqui, para quem não sabe, o que são anagramas. Anagramas são todas as organizações de letras que eu posso fazer de uma determinada palavra. Então, no caso aqui, a minha palavra é teoria e eu quero contar quantas maneiras eu posso organizar essas palavras, essas letras, e formar palavras com ou sem significado. Então, as letras que eu tenho para organizar são as letras T, E, O, R, I e a letra A. Então, nós temos aqui um total de 6 elementos para poder estar organizando. Então, o meu N é 6 elementos. No item A, ele pede apenas para eu contar todas as possibilidades. Então, aqui nós temos uma permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? Já no item B, ele coloca uma condição. Qual é a condição? Olha, eu quero os anagramas que começam com vogal. Então, primeiro de tudo, vamos listar quem são as vogais dessa palavra. Então, nós temos aqui a letra E, a letra O, a letra I e a letra A, que são as vogais. Observe agora que a gente pode utilizar o caso anterior que eu tinha dito para vocês sobre criar aqueles risquinhos, né? Então, vou colocar aqui 6 risquinhos para nós. Então, nós temos aqui 6 risquinhos. Qual é a condição que nós temos? Olha, a condição que nós temos, ela está relacionada a esse primeiro risquinho. Por quê? Porque nesse primeiro risquinho, nós temos que colocar uma vogal. Tem que ter uma vogal. Quantas são as minhas opções de colocar vogal ali? Então, a quantidade de vogais que eu posso pôr ali são 4. 4 opções, podendo ser o E, o I ou o A. Já os demais, não existe nenhuma condição. A partir do momento que eu fixo uma letra no primeiro elemento, me sobram 5 elementos para eu estar fazendo as permutações. Então, nesse restante, é uma permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial. Veja, eu tinha 4 vogais, eu utilizei uma vogal para colocar ali na primeira opção, me sobraram 3 vogais. Além dessas 3 vogais, ainda me sobra as letras T e R para fazer as permutações. Ou seja, a quantidade total de anagramas que nós temos é 4 vezes a permutação de 5. Aqui aparece novamente para nós o princípio multiplicativo. Isso vai ser 4 vezes 5 fatorial. Agora, vamos lá para o item C. O item C, ele pede que começa
e terminam por uma vogal. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu tenho aqui 6 risquinhos, que cada um representa uma letra que eu vou colocar. Na primeira opção, nós temos, no primeiro elemento, nós temos 4 opções, porque tem que ser uma vogal. E no último elemento, nós temos 3 opções. Vejam, então, que eu tinha 4 elementos para colocar ali na primeira posição. Usei um deles. Quando eu usei um deles, me sobram 3 elementos para colocar na última opção, na última letra. O que vai me sobrar, então, aqui? Me sobram, para o meio, 2 vogais e 2 consoantes. Então, aqui nós temos uma permutação de 4 elementos, já que não existe nenhuma condição posta pelo exercício. Isso resulta para nós, então, em 4 vezes 3 vezes P4, ou 12 vezes 4 fatorial, certo? Vamos para mais um? Olha só, o número de anagramas da palavra colega, em que as letras L, E e G aparecem juntas e em qualquer ordem, é igual a... Então, observe que o L, o E e o G, eles têm que ficar sempre juntos. Nesse caso, nós não temos, então, 6 letras para fazer a permutação. Ué, mas como assim nós não temos 6 letras? Então, o L, o E e o G, eles têm que aparecer sempre juntinhos. Não necessariamente nessa ordem, mas eles têm que aparecer sempre juntinhos. E as outras letras que eu posso permutar, independente da ordem, é a letra C, O e A. Então aqui nós temos um total de um elemento, mais um elemento, esse é o segundo, o terceiro elemento e o quarto elemento. Veja que nós temos então uma permutação de 4 elementos, considerando que L, E e G tem que ficar sempre juntinhas, tá certo? Mas quando o exercício coloca que eles podem aparecer em qualquer ordem, representa que eu posso estar organizando eles novamente. Então, vamos pegar aqui um anagrama para vocês entenderem melhor o que eu quero passar para vocês. Suponha que eu tenha formado um anagrama da seguinte maneira: C, L, E, G, O e A. Esse é um anagrama. Porém, cada vez que eu permuto o L, o E e o G, me gera um novo anagrama. Vamos dar uma olhada. Ó, eu posso ter, então, o C, ELG, O e A. Observa que eu troquei só o E e o L de lugar e isso me gerou um novo anagrama. No de cima nós temos CLEGOA e no segundo nós temos CELGOA. Ou seja, me resultando em um novo anagrama. Sendo assim, eu preciso fazer uma permutação desses 3 elementos para contar a quantidade total de anagramas que eu vou ter. Como assim? Olha só, para esse caso desse anagrama aqui, eu ainda posso ter todas as 6 possibilidades de anagramas distintos referente as permutações de L, E e G. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso ter L, E, G nessa ordem, L, G, E, depois E, L, G, E, G, L, depois G, E, L ou G, L, E. Observe que cada um desses vermelhos que eu acabei de listar para vocês é uma possibilidade que pode vir no lugar do L e G. Então, isso nada mais é do que uma permutação de 3 elementos que é igual a 3 fatorial. Veja como o princípio multiplicativo aqui ele vai ser importante para nós. Por quê? Porque nós precisamos resolver esse exercício em 2 etapas. A primeira delas é
Contar quantos anagramas nós temos com 4 elementos, e quando eu falo 4 elementos é porque eu estou considerando que as letrinhas L e G elas têm que ficar juntas, e fazer a permutação dessas letras, L, E e G. Então aqui eu vou fazer a permutação de 4 elementos e a permutação de 3 elementos. Isso me resulta então em P4 vezes P3, ou 4 fatorial vezes 3 fatorial, ok? Galera, eu vou ficar por aqui por enquanto para não ficar uma aula tão grande. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se gostou, já comenta, compartilha com todo mundo e não esquece de curtir esse vídeo, tá certo? Beijo para vocês e não esquece de seguir a minha rede social do Instagram, prof.douglas. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.